Amados, nós estamos em uma série falando o que fazer com essas crianças. E nós estamos hoje no quarto domingo, o penúltimo. Domingo que vem vai ser o domingo onde nós vamos estar falando a respeito das perguntas que... Obrigado, querido. Das perguntas que vocês foram fazendo e colocando naquela caixinha ali do lado do sofá no lobby. Então eu estou colecionando essas perguntas e nesta semana agora eu vou estar buscando o Senhor para responder essas perguntas. Então domingo que vem será um momento, será uma mensagem um pouco diferente, onde nós vamos estar levantando essas perguntas e trazendo as respostas segundo a palavra de Deus. Então, se você ainda tem alguma pergunta referente à questão de educação com filhos, com crianças, com adolescentes, tá? Escreva, coloque ali na caixinha. Hoje é o último dia, então aproveite essa oportunidade, na hora que acabar o culto, vai lá, preencha, coloque. E que Deus me dê graça, em nome de Jesus, para responder essas perguntas, né? Aquelas que eu não souber, eu vou pular. Brincadeira, eu vou buscar o Senhor, eu vou buscar, nem que eu tenha que fazer um Skype com o meu pastor lá nos Estados Unidos e nós vamos juntos, então, buscar a face do Senhor para trazer respostas às perguntas que vocês têm, em nome de Jesus. Amém, amados? Domingo passado, nós entramos ali em Êxodo, capítulo 1, versículo 22, fomos até o versículo 4 do capítulo 2, onde nós, então, falamos um pouquinho a respeito do nascimento de Moisés. Foi falado a respeito do faraó que se posicionou para que todo filho do sexo masculino hebreu fosse lançado no rio Nilo, por causa de um medo que ele tinha, de uma revolução, que ele tinha de uma situação onde o povo hebreu poderia se levantar, porque eles eram mais numerosos do que os próprios egípcios. E ali então nós vimos um trabalho em família sendo estabelecido, né? Onde o pai, que de forma sábia escolheu a sua mulher segundo a sua linhagem, segundo os seus valores e crenças. Depois, a mãe que teve o filho o escondeu por 3 meses, né? E aí, então, ela prepara o filho para esse desafio de ir para o rio Nilo, e um pequeno cesto, ela prepara, impermeabiliza 2 vezes, coloca, e nós ali, então, entendemos que a questão da preparação, a importância da preparação para que o filho tenha o contato com as coisas desse mundo, né? E aí depois, então, nós vimos também a irmã, né, provavelmente Miriam, que estava ali de olho em Moisés durante todo o trajeto de Moisés ali às margens do rio Nilo. Então agora nós vamos ler o capítulo 2 do livro de Êxodo, do versículo 5 ao versículo 10. Quero te convidar a abrir a palavra de Deus, vá se pondo de pé. Nós vamos continuar essa história para que o Senhor continue falando conosco nessa noite, em nome de Jesus. Êxodo capítulo 2, do versículo 15 ao 10. Do 5 ao 10. Do 15 ao 10 seria engraçado a gente estar lendo, né? Traz para frente. Do 5 ao 10. Diz o seguinte: desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino, o quê? Chorava. Teve compaixão dele e disse: esse é menino dos hebreus. Então disse a sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Feche seus olhos. Deus amado, Deus altíssimo, apresentamos este momento em tua presença, nós, a tua congregação,
para que o Espírito venha revelar ao nosso coração, venha trazer a nós a revelação desta palavra. Senhor, sabemos que a palavra mata, mas o Espírito vivifica. Então o Espírito Santo venha trazer vida para estas palavras. Venha trazer vida para essa gramática, para esta versão. Venha trazer vida para o significado que há por trás dessas palavras. Para que nós possamos sair daqui nessa noite transformados pelo Teu Espírito. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Podem se sentar. O texto no versículo 15, no versículo 5, estou insistindo no 15 aqui. O texto no versículo 5 diz narra o momento em que a filha de Faraó desce para se banhar no rio. E é interessante que nós fizemos um paralelo domingo passado em relação a este rio Nilo sendo o mundo, sendo o pecado, sendo aquilo que traz a dificuldade para que o mundo possa reconhecer Cristo. E neste momento, então, a filha do Faraó vai se banhar neste rio, vai se envolver neste rio. E as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Não tem como nós passarmos desapercebidos nesta passagem em que Moisés está dentro de um cesto, sem rumo em um rio. E não nos lembrarmos de Noé em sua arca, também sem rumo em meio às águas. Há um lugar, meus amados, de dependência no Senhor, onde eu e vocês, pais, devemos compreender em que os nossos filhos, nós e nossos filhos devem estar. Noé foi conduzido com sua família para dentro de uma arca sem saber o que aconteceria, onde tudo em volta virou caos, perdição, morte. E assim também Moisés é colocado nesse cesto como o libertador. Nós conhecemos a história de trás para frente, não é? Ele se tornou o libertador do povo hebreu. Um povo que estava sob opressão, um povo que estava sob o comando de um faraó, de um homem que não tinha amor ao Senhor, que não era reverente ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, um homem que estava preocupado em construir um império para si mesmo. E então ali naquele cesto, a esperança. Naquele cesto, aquele que dependia do favor do Senhor. E eu quero trazer a nós aqui nesse momento, nessa noite, e dizer para nós, amados, só há esperança no Senhor para os nossos filhos. Não há em nenhum outro lugar, não há em nenhum tipo de educação sistematizada, a não ser no Senhor. Só há esperança no Senhor para os nossos filhos. Amém? Só há esperança no Senhor. Nossos filhos devem estar debaixo de uma dependência divina. Eles dependem de Deus para não se afogarem nas águas deste mundo. E eu quero ter um momento aqui contigo nessa noite. Antes de nós procedermos, antes de nós prosseguirmos, vamos orar uns pelos outros. Vamos orar pelas famílias que estão ao nosso lado aí sentado, porque nós precisamos entender que só em Deus, só em Cristo Jesus há esperança. E nós devemos entregar a nossa família em Cristo Jesus. Meus amados, não importa se seus filhos já estão casados, se eles são adolescentes, se eles estão ainda na tua barriga, se eles ainda não existem, se eles são crianças e bebês, eles dependem do Senhor. E essa deve ser a nossa oração, amém? Então eu quero te convidar para que você corajosamente chame a pessoa que está do seu lado, a família que está do seu lado, e ore por esta família. Eu quero pedir para que de duas em duas famílias, então, ore uns pelos outros. Para que a gente vai orar, pastor? Você vai orar para
que o Senhor seja o Senhor de fato dessa família, para que os filhos e todas as gerações dependam do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Você que está aí nos assistindo no canal do YouTube, também faça a mesma coisa. Amém. Vamos orar então. Glória a Deus. Oh Senhor Deus, nós apresentamos cada família, nós apresentamos cada dificuldade, nós apresentamos, Deus amado, cada criança, cada adolescente, cada bebê. Nós apresentamos a Ti e declaramos, Deus, dependência total no Senhor. Declaramos, Senhor, dependência total no Senhor. Tu és aquele que traz o ensino, Tu és aquele que traz esperança, Tu és aquele que traz, Deus, a Tua palavra, as Tuas leis, a experiência de caminhar contigo. Tu és aquele que traz o Espírito Santo em nós, Tu és aquele que nos conduz a águas tranquilas, Tu és aquele que refrigera a nossa alma, Tu és aquele a quem nós temos esperança. Deus, confiamos os nossos filhos, confiamos as nossas famílias, confiamos as gerações vindouras em Ti. Cremos, Deus, que Tu és o provedor da educação necessária para a nossa casa. Cremos, Senhor, nos estatutos, cremos na Tua palavra, cremos, Senhor, na Tua palavra revelada, cremos, Senhor, na obra da cruz pelos nossos filhos, pelos nossos familiares. Oh, Senhor Deus, venha de encontro à necessidade de cada um, venha de encontro ao momento de cada um, venha de encontro, Deus, conforme aquilo que há de imediato para ser sanado. Deus, aquela lacuna que ainda falta na educação do adolescente, aquela lacuna que ainda falta na educação da criança, Senhor, seja o provedor através da Tua palavra, através da revelação da Tua palavra, através do ensino dos pais. Oh Deus, em nome de Jesus clamamos a Ti, porque só em Ti há salvação, só em Ti há esperança, só em Ti, Deus, só em Ti há mais nada. Tu és a nossa única esperança. Tu és, Senhor, Tu és o governador, Tu és aquele que traz, Senhor, para nós a revelação daquilo que os nossos filhos serão, daquilo que os nossos filhos precisam aprender ainda, daquilo que os nossos filhos precisam se tornar ainda. Deus, em nome de Jesus, derrama de forma abundante sobre a Tua igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, amém, 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 glória a Deus, aleluia. Como é bom, precisamos fazer mais isso, hein, amados? Amém, pode se sentar. Que bom, que bom, que bom, que bom. Precisamos continuar intercedendo uns pelos outros. Precisamos da oração uns dos outros. Não abra mão disso. Talvez essa pessoa com quem você orou aí hoje venha em teus pensamentos durante essa semana. Ore por ela. Ore por ela. Talvez o Espírito Santo revele uma necessidade de oração. Aí você, ali conectado com Deus, vai orar por aquilo. Amém? Eu creio nisso. Amém. Então o texto continua dizendo para nós que a filha do faraó desceu para se banhar no rio. As suas donzelas que passeavam pela beira do rio, vendo ela no cesto, o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então a criada toma o cesto, ela abre o cesto, versículo 6, abrindo, viu a criança e eis que o menino chorava. Agora, amados, esse texto, essa simples frase traz uma revelação profunda para nós. Porque esta criança, em sua lógica, em que nós assistimos,
Se existia alguma criança naquele momento que não precisaria estar chorando, era aquela. Era Moisés. Moisés não precisava estar chorando, porque ele estava seco, ele havia sido encontrado, ele estava em ótimas condições. Mas mesmo assim, ele estava o quê? Chorando. Mesmo assim, ele estava chorando. Se nós pudéssemos dizer para ele, Moisés, se você soubesse do que você estava sendo salvo. Não é mesmo? Nós temos um recém-nascido em casa, vira e mexe, tem uma tomada ali que o chama. E ele vai em direção àquela tomada. E nós, então, mais rápido do que ele, vamos em direção a ele. E nós o pegamos quase no momento em que ele vai colocar o dedo na tomada. E eu já fiz o cálculo, querido, ele não vai conseguir pôr o dedo dentro, porque ele é tão gordinho, que o dedo dele é mais grosso do que o buraco da tomada. Mas mesmo assim ele insiste em fazer algo em que ele não tem conhecimento. E quando nós pegamos ele, salvamos ele de um choque, ele não olha para nós e diz obrigado. Ele chora. Ele chora. E é necessário nós entendermos, amados, que educar dificilmente vai ser trazer um conhecimento imediato para aquela criança, e aquela criança naquele momento vai cair em si e dizer, uau, eu estava prestes a cometer um erro, mas obrigado papai e mamãe. Alguém já ouviu isso dos filhos? Eu ainda não ouvi dos meus. E muitas vezes, em muitas situações, pais e adolescentes, dizer não para uma festa que você sabe que não é saudável, é a mesma coisa que salvar o teu filho de uma tomada. Algumas pessoas vieram falar comigo em relação a isso. Poxa, pastor, meus filhos já são adolescentes, e agora? O que eu faço? Você educa. Continua neste desafio de educar o seu filho. 2 perguntas que todo pai deve fazer a si mesmo. Primeiro, eu prefiro um filho alegre morrendo ou um filho chateado amadurecendo? Eu prefiro um filho alegre morrendo, do qual eu satisfaço todos os desejos dele, mas eu sei que ele está morrendo, eu sei que ele está morrendo espiritualmente, eu sei que ele está morrendo na oportunidade de amadurecer, eu sei que ele está morrendo porque eu estou perdendo a minha quantidade de pai legal, porque eu estou falando coisas duras e que ele não está gostando, ou eu prefiro um filho chateado comigo, mas amadurecendo, porque eu estou trazendo direção. Não é uma boa pergunta? Segunda pergunta que todo pai deve fazer: eu prefiro concordar para ser legal ou discordar para ser educativo? Eu prefiro concordar para ser legal ou discordar para ser educativo? Amados, é muito mais importante que nós sejamos educadores para os nossos filhos do que legais. Tem muita gente legal aí fazendo coisa errada. Mas nós, como pais, devemos ser educadores. Tem alguém aí? É melhor um choro de aprendizado do que um sorriso de alienação. É melhor um choro de aprendizado do que um sorriso de alienação. Veja o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Eu quero citar 3 versículos para vocês. Primeiro, em Eclesiastes 7, versículos 4 e 5, diz o seguinte: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o dos insensatos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato. Existem situações, amados, em casa onde o céu fecha, a casa cai, não é? Porque o pai e a mãe precisam impor regras.
Talvez o filho fique chateado. Poxa, pastor, mas você não sabe como é lá em casa. Meu filho vai sair, bater a porta do quarto e gritar comigo e ficar sem falar comigo uma semana. Amém, amado? Se o que você está fazendo é livrando ele da morte, que seja assim. E você vai orar e agradecer ao Senhor que um dia, em nome de Jesus, Ele vai te agradecer. Né? Provérbios 22:15. A tolice está ligada ao coração da criança. Olha só, é uma afirmação onde Salomão diz que a criança é tola. A tolice está ligada no coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará dela. Olha que coisa linda. A vara da disciplina a afastará dela. Eu vi que uma das perguntas que estão me aguardando para o domingo que vem qual que era a pergunta? Quando bater, quando colocar de castigo e quando dar bronca. Então eu vou abordar isso daí domingo que vem. Tá? Mas é necessário disciplina. É necessário disciplina. Meus amados, em nome de Jesus, aprenda isso. É necessário disciplina. Ô pastor, eu tenho que sair batendo a torta e direita meu filho. Não. Isso é espancar. Disciplina é diferente. Disciplina é quando você explica, é quando você bate a criança e você está explicando. E existem formas de bater, não é sair batendo. Não se bate com a mão. Não se bate com algo que machuca profundamente. É algo que precisa ser feito de forma correta. Tá bom? Mas eu vou deixar isso para domingo que vem. Aí você volta. Provérbios 29:15 diz o seguinte. Olha só. A vara e a disciplina dão sabedoria. Mas, esse texto aqui, olha, se existisse a capacidade da gente gerar um slogan para a geração de hoje, seria a segunda parte desse versículo, que diz: mas a criança entregue a si mesma vem a envergonhar a sua mãe. Porque hoje nós vemos crianças entregues a si mesmas. O que isso significa? Crianças que não recebem parâmetros. Crianças que não recebem educação. Crianças que não recebem não, e elas estão entregues a si mesmas. E aí o que acontece? Vai envergonhar a mãe, vai envergonhar o pai, vai envergonhar na hora de uma refeição, vai envergonhar num restaurante, vai envergonhar num posto de gasolina, vai envergonhar na escola, vai envergonhar na igreja, porque elas estão entregues a si mesmas. Não tem uma autoridade que esteja desempenhando seu papel na vida daquela criança. E nós, então, precisamos tomar essa responsabilidade para nós, amados. Devemos tomar essa responsabilidade para nós. Para que haja sabedoria, através do quê? Da vara e da disciplina. Palavra de Deus. Amém? A criança chorava, o menino chorava. E a segunda parte do texto diz assim: teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Agora, veja só que interessante. Quem é que teve compaixão de Moisés? A filha de quem? Do faraó. Espera aí, quem foi o faraó? Faraó foi aquele que estabeleceu um decreto para que todas as crianças fossem jogadas no Nilo. E aqui, amados, em nome de Jesus, se você se esquecer dos 5 domingos dessa série, que você guarde isso que eu vou te falar agora. Que isso esteja marcado no teu coração, para que você entenda o momento em que nós estamos vivendo. A mesma mão que ataca quer se disfarçar como a que poupa. Porque a filha de Faraó representava Faraó. A filha de Faraó era do mesmo time, do mesmo homem que estabeleceu uma opressão, um genocídio no meio daquela geração. E a filha daquele homem é a que tem compaixão. E eu fui procurar o original dessa palavra compaixão, falei, não é possível que seja a mesma compaixão de todas as outras compaixões da palavra de Deus. Compaixões da palavra de Deus. E de fato não é. Essa palavra compaixão vem de poupar. Olha o que o texto diz, é uma reação emocional que resulta em uma ação para livrar o seu objeto de uma dificuldade iminente.
Sabe quem que tem uma reação emocional que resulta em uma ação para livrar o seu objeto de uma dificuldade iminente? É um educador que não tem pulso firme. É aquele que vai poupar o seu filho, é aquele que coloca de castigo e fala, você vai ficar 1 hora no quarto porque você me desobedeceu e você fez isso e fez aquilo. 30 minutos depois, ele vai lá e fala, tá bom filho, pode sair. A filha de Faraó estava ao mesmo lado do Faraó. E nós vemos muito isso acontecendo nessa geração. E é algo que nós precisamos nos atentar. A mesma força, o mesmo lado negro da força, que está desconstruindo as famílias, que está com ações radicais e assustadoras na mídia e na cultura. Quando nós vemos pessoas se levantando em favor da ideologia de gênero, quando nós vemos líderes se levantando, colocando materiais totalmente maquiavélicos no sistema de ensino brasileiro, quando nós estamos vendo todas essas coisas na nossa porta. Esse fim de semana eu até ouvi em que está sendo levantado uma infraestrutura onde as crianças vão escolher as matérias que elas vão estudar, porque agora até as matérias elas vão poder escolher. Essa mesma força, meus amados, que está levantando e desmontando a família cristã, é a mesma que vem sorrateiramente dizendo para nós, cristãos, não seja tão duro com teu filho. Pegue leve. Deixe ele. Não coloque ele de castigo. Deixe ele fazer o que ele está fazendo. É a mesma mão. É o mesmo lado. Porque eles estão vindo com opressão e ao mesmo tempo estão desconstruindo a autoridade que nós temos. Amados, tem uma revolução por trás disso tudo. Só que nós não vemos armas por aí, então não nos preocupa, não é? Mas a autoridade familiar está sendo desconstruída. E nós precisamos estar atentos com isso. Não abra mão da educação no seu filho. Não troque isso por televisão, não troque, pai amado, não troque isso por futebol, não troque isso por, sei lá qual é o teu hobby, não troque isso. Não troque a oportunidade que você tem de sentar com teu filho, a oportunidade que você tem de ensinar a Bíblia para o teu filho, não troque por nada, em nome de Jesus. Porque daqui a pouco vai ser tarde demais. Em nome de Jesus. Parte da educação é que o teu filho aprenda a lidar com as dificuldades que ele tem. Não aborte o processo no meio por dó ou por preguiça de ensinar. Às vezes, amados, nós temos preguiça de ensinar. Às vezes nós temos preguiça de explicar. Nós temos preguiça porque é desgastante, não é verdade? É desgastante. Vem aquele filho ali, fala e tenta te convencer, né? Tem filhos verdadeiros advogados, não é? Que eles vêm com explicações mirabolantes que você fala, Deus do céu, como é que tem essa criatividade para me convencer daquilo que eu já disse não? E nós precisamos então nos atentar a essas coisas e termos paciência. Termos paciência para sentar, para ensinar. Para buscar na palavra do Senhor respostas. Para que os nossos filhos entendam que não é uma ordem que está vindo de nós, mas é do Senhor. Existe uma diferença muito grande quando nós ensinamos de uma autoridade própria e de uma autoridade conquistada no Senhor. Quando nós estamos educando de uma autoridade própria, ele olha para nós e ele vê um teto. Mas quando nós estamos ensinando de uma educação, de uma autoridade conquistada no Senhor, ele olha para nós como aquele que está cumprindo o que está falando, em outras palavras, que é exemplo do que está ensinando, e aí olha em nós e vê
o Senhor e ver Cristo. Porque quando nós nos tornamos referência e exemplo daquilo que nós vivemos, daquilo que nós pregamos, vivemos aquilo que nós pregamos, Cristo em nós é manifesto. Então, o nosso filho tem a oportunidade de ser ensinado pelo próprio Cristo, quando é através de nós e não de nós. Amém, amados? Em nome de Jesus, que nós possamos caminhar nessa direção. Não tenha preguiça de ensinar teu filho. Não tenha dó de ensinar teu filho. É por isso que o teu sim seja sim e o seu não seja não. É por isso que quando nós precisamos dar uma admoestação, quando nós precisamos dar ali uma educação, falar algo, que aquilo permaneça até o fim. Por isso que não dá para falar no calor do momento, né? Deixa o sangue descer, eu já falei isso aqui, acho que foi no primeiro domingo, deixa a poeira baixar, traga para a razão, traga para a luz, tome uma decisão e permaneça nessa decisão em nome de Jesus. Tirou o celular por uma semana, espera 7 dias. Espera 7 dias. Ah, mas ele ficou tão bonzinho. Claro. Se você devolver o celular antes porque ele ficou tão bonzinho, ele já entendeu qual é a estratégia que ele precisa usar contigo. Sejamos pessoas de palavras, porque isso também eles precisam aprender, né? Versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Veja a sabedoria aqui da irmã lutando em favor, em prol da família, né? Da família dela. Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e crie esta criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó, vai. Saiu, pois, a moça e chamou quem? A própria mãe do menino. Olha que coisa linda, né? A irmã viu que o negócio não ia prestar se Moisés ficasse por ali. E aí, então, ela aproveita da oportunidade. Ela intercepta aquela oportunidade e ela traz Moisés de novo para perto. Traz Moisés de novo para perto. Amados, quando você tiver a oportunidade de trazer o teu filho para perto em uma situação, em uma experiência, em um momento, dentro de um contexto, traga, não perca essa oportunidade. Eu me lembro uma vez em que quando eu trabalhava com instrumentos musicais ainda, eu estava regulando a guitarra de um garoto. E esse garoto, ele veio com o pai pegar o instrumento musical. E o garoto foi fazer alguma coisa em algum lugar e o pai chegou para mim todo empolgado e disse assim, olha, eu peguei um quarto que era de hóspede lá da minha casa e eu transformei num estúdio. Eu comprei bateria, eu comprei amplificador de teclado, porque está todo mundo agora querendo montar uma banda lá e eu sei que esse negócio é complicado, então eu vou trazer todos esses meninos para dentro de casa. Eu olhei e falei, uau, que pai esperto, inteligente, porque ele está usando da oportunidade para permanecer com os olhos na educação do seu filho no momento em que ele está querendo fazer alguma coisa diferente, né? Então seja criativo quando existir a oportunidade de você aproximar o teu filho para você. Se ele é adolescente, de repente joga um futebol, vai jogar futebol com ele. Sei lá qual é a oportunidade que você vai encontrar. Mas aí, naquele momento, você vai estar com os olhos nele, você vai poder, então, educá-lo de forma graciosa, em nome de Jesus. Amém? Seja uma pessoa que enxerga esses momentos, sabe? Não deixe com que... não seja aquela pessoa que diz assim, não, está tudo bem, meu filho é uma bênção, tá tranquilo, eu sei que está tranquilo, né? Aí a hora que você vai descobrir, não está nem lá, né? Já foi para outro lugar. Quantas vezes nós perdemos as contas já, de pais que chegam para sentar, tomar um café conosco e dizem, você não sabe o que eu descobri. Meu filho disse que foi dormir na casa de fulano e chegou às 3 da manhã de uma festa, caindo no chão, bêbado, porque, na verdade, foi para lá porque coagiu os pais do amigo para irem lá, e aí os dois foram juntos para uma festa e voltaram. Eu sei que os adolescentes aqui estão começando a me odiar de um jeito que eu já estou sentindo, mas não estou nem aí, porque aqui é para os pais, e você, em nome de Jesus, vai se converter se você ainda está querendo fazer coisa errada, em nome de Jesus. Mas, amados, fiquem espertos. Pais amados, fiquem espertos. É um olho no peixe, outro no gato. Não abram mão disso. Não abram mão disso.
Talvez vocês criem a terceira guerra mundial dentro de casa por causa de estabelecer um novo rumo para os teus filhos. Mas em nome de Jesus, um dia eles vão te agradecer. Não abra mão. Não pense simplesmente que está tudo bem. Pode ser que não esteja. E aí quando você descobrir, vai ser tarde demais. Em nome de Jesus. Olha só o que a palavra nos ensina em relação a isso. Deuteronômio 6, de 6 a 9. Olha lá. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Tu as inculcarás a teus filhos. Esse inculcarás é perfurar até que entre. Olha que coisa incrível. E delas falarás. E delas falarás onde? Assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também as atarás como um sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O que isso quer dizer? Em qualquer momento, em qualquer lugar, você é um educador e você tem a oportunidade de ensinar algo para os teus filhos. Seja na fila da padaria comprando pão. Seja na hora de pegar um troco. Seja na hora de corrigir um troco que veio errado. Seja na hora de você estar ali falando a respeito de alguma coisa de dinheiro, de finanças. Seja na hora de você tratar bem o teu cônjuge. Você está ensinando. Aproveite essa oportunidade. Seja um educador 24 horas por dia, em nome de Jesus. Sempre que puder, esteja ensinando a palavra de Deus. Miriam não perdeu a oportunidade de trazer Moisés de volta para a mãe. Opa, mais um tempo aqui, vai amamentar e tal. Deixa ficar com a mãe, porque vai aprender. Vai aprender da raiz hebreia, vai aprender das leis, vai aprender daquilo que... Moisés foi quem escreveu o Pentateuco, amados. Moisés escreveu os primeiros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Um homem instruído do Senhor. A palavra de Deus diz que ele se instruiu de ciência egípcia, mas, amados, ele foi instruído de conhecimento hebreu com a sua mãe, naquele momento em que ele voltou para os braços de sua mãe. E o texto nos ensina lá adiante, nós já chegaremos lá. Veja só o versículo 9. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Veja só, a mãe não só teve Moisés de volta, mas teve o aval da filha de Faraó para continuar educando ele e ainda recebendo um salário. Tinha umas mães aí, dona de casa, que deviam dar uma glória a Deus aí, né? Porque é no trabalho o dia inteiro, né? E aí chega em casa, tem um filho, aquela correria. Recebeu um salário. E deixa eu te dizer algo. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dele. Não se desviar dos caminhos do Senhor é o teu salário, mãe. É o teu salário, pai. Ensina a criança nos caminhos do Senhor, e o teu salário será de ver uma criança se tornando um adolescente, se tornando um jovem, se tornando um homem, com valores, princípios e crenças do Senhor, que não se desviarão deles. Amém? É incrível que nós vemos como o processo de maturidade está sendo retardado. A cultura hebreia, ela considera um menino homem com 13 anos de idade, quando ele passa pelo Bar Mitzvah, que é uma celebração onde ele conhece as leis do Senhor, ele diz isso verbalizado e ele então é reconhecido como um homem para a sociedade. No tempo bíblico, se tornava homem muito antes de hoje. Hoje a idade é 18 anos, na teoria, né? Porque muitas vezes na prática você olha um garoto de 18 anos que já deveria ser um homem, ainda é um meninão. Por quê? Porque a educação não está mais eficaz como era antes. Não é que o ser humano mudou. É porque a educação não é mais eficaz como era antes.
E nós precisamos resgatar isso. Amados, a gente está falando de uma guerra aqui. Mas nós precisamos resgatar isso em nome de Jesus. Não é o mundo que dita as regras para nós, mas é a palavra de Deus. Tem alguém aqui? Tem algum crente aqui que crê no poder da palavra de Deus? Amém. Que nós possamos então caminhar nessa direção. Em nome de Jesus. Amados, eu não quero colocar um fardo sobre nós. Eu quero trazer a luz. E a luz que dissipa as trevas vai nos trazer um rumo. E este rumo, quem nos habilitará para este rumo é o Espírito Santo. Então não é agora um fardo que está sendo estabelecido para nós, mas é um rumo. É para que direção nós devemos ir. E a direção que eu e você precisamos ir é a direção da palavra de Deus. Nunca é tarde para seguir a palavra de Deus. Deixa eu te dizer algo. Você que tem um filho adolescente, não tenha dificuldade em se humilhar e pedir perdão, caso você tenha errado na educação. Não tenha problema em chegar para o teu filho hoje e dizer, olha, eu quero te pedir perdão porque até hoje eu não sabia disso, mas hoje eu sei. E é minha responsabilidade resgatar alguns valores bíblicos para a nossa casa hoje. E aí você estabelece novos valores bíblicos. Amém, amados? Nunca é tarde para corrigir as coisas. O problema é quando nós olhamos e falamos, agora não tem mais jeito, já era. E essa não é a proposta. A proposta é nós resgatarmos, seja o momento em que for. Poxa, pastor, mas os meus filhos já foram embora de casa e já moram com uma outra família. Num almoço, você ter uma conversa com uma pessoa e dizer, olha, eu tenho aprendido algumas coisas novas da palavra de Deus e eu quero aproveitar a oportunidade que nós estamos juntos aqui e te pedir perdão. E a minha oração é que na tua educação com os teus filhos você acerte. E pontuar algumas coisas. Pontuar algumas coisas. Olha, eu devia ter te corrigido naquela situação e eu não te corrigi. Eu devia ter te exortado naquela situação, eu não devia ter permitido que você fez aquilo e eu permiti. Amados, é necessário nós nos redimirmos. A maior parte de vocês aqui sabe, no ano passado, o Espírito Santo falou muito forte comigo. Ele falou, eu estava voltando para casa para o almoço. E ele veio muito forte dentro de mim e disse assim, bonito, né? Você está pastoreando uma igreja, mas a tua casa você está deixando de lado. E naquele dia, eu orei, pedi perdão ao Senhor, reuni a minha casa, minha esposa, minha filha, o Bento ainda não existia, e disse assim, eu quero pedir perdão para vocês duas, porque eu estou priorizando a igreja e não vocês. Eu tenho errado, tenho falhado nisso, eu peço perdão, mas eu quero dizer algo, a partir de hoje, nós vamos estabelecer um cultinho semanal aqui em casa, onde eu vou trazer a palavra, nós vamos ter um tempo com Deus, e ali foi então um pontapé inicial para um cultinho familiar lá em casa. Amados, não perca a oportunidade de pedir perdão, corrigir as coisas e fazer da forma correta, em nome de Jesus. Mas veja só, Moisés então volta para sua mãe, e a mãe o cria. Nós não sabemos, a palavra de Deus não nos diz por quantos anos mais criou. Nós entendemos que ela estava amamentando Moisés, então foi um período de amamentação, mas nós também não temos conhecimento. Mas o fato é que no versículo 10, o texto diz o seguinte, sendo o menino já grande, ela, a mãe de Moisés, o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Veja só que interessante. Da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Veja que a filha do faraó o batizou com o nome de Moisés. Que aqui significa, porque das águas o tirei. E no original do hebraico está dizendo, aquele que tira para fora. Deixa eu te dizer algo, amados. Se nós plantarmos as sementes certas nos nossos filhos, se nós educarmos de forma sábia os nossos filhos,
se nós implantarmos a palavra de Deus como referência, como parâmetro, como identidade para a nossa casa, para os nossos filhos, se nós fizermos isso bem feito, o mundo lá fora pode até dar um outro nome para os nossos filhos. Eles podem até caçoar dos nossos filhos, eles podem até desprezar os nossos filhos. Veja que Moisés era só mais um filho para a filha de Faraó. Ela deu um nome de piedade para ele. Ela deu um nome de que das águas eu te tirei. Como se ela tivesse sido a redentora de Moisés. Como se ela tivesse sido a salvadora de Moisés. E Deus transformou este mesmo nome, com este mesmo significado, para que não representasse mais, porque quando eu e você estudamos a vida de Moisés, nós não nos lembramos de que a filha do faraó o tirou das águas, mas nós nos lembramos que Moisés tirou o povo hebreu da escravidão. E o Senhor fará com que os teus filhos serão lembrados pelos valores, princípios e crenças que você está inculcando na vida deles hoje, enquanto eles são crianças. Este é o decreto do Senhor para os nossos filhos. Este é o decreto do Senhor para essa geração. É aquilo que o Senhor tem para eles e não aquilo que o mundo tem para eles. Não se engane, meus amados. Essas sementes se tornarão um dia árvores frondosas e darão seu fruto na estação certa. Não se engane. Talvez você fique pensando, poxa vida, eu não estou vendo resultado nenhum. Eu estou ensinando a palavra. Eu estou orando todo dia com meu filho. Eu tenho tido conversas profundas com ele, mas eu não vejo resultado nenhum. Deixa o Senhor regar essa semente para você ver o que acontece. Deixa o Espírito Santo tocar naquilo que você está preparando o caminho para ele, para você ver o que acontece. Eu creio que os nossos filhos serão a esperança para esse mundo aí fora. Eu creio. Se você não crê isso do teu filho, eu creio pelo teu filho. Mas eu oro para que você creia por isso também. Eles serão esperança, sim. Eles serão a esperança. Receba isso em nome de Jesus. Veja só o que o texto diz lá em Hebreus 11, 24. Um momento onde Paulo escreve aos Hebreus e fala dos heróis da fé. E Moisés está ali. E veja o que está escrito ali em capítulo 11, versículo 24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser o quê? Chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado. Um homem que se posicionou, um homem que viveu na essência das sementes que a mãe pôde entregar a ele. Um homem que não se curvou às coisas desse mundo. Um homem que os olhos dele para as riquezas desse mundo não brilhou. Um homem que não foi enganado por aquilo que reluz e que a gente acha que é ouro. Um homem que permaneceu inabalável. Que abriu mão do seu direito, da sua autoridade mundana, como o texto diz aqui, para sofrer com o povo de Deus. Existe testemunho maior do que esse, amados? Existe testemunho maior do que esse? Um homem de Deus, um revolucionário, um homem que não se conteve em ver o povo do Senhor sofrendo. Um homem que ouviu a voz de Deus e cumpriu aquilo que estava ao seu alcance. Dentro de todas as suas debilidades, dentro de todas as suas dificuldades, ele permaneceu na lei do Senhor. Ele só não permaneceu na lei do Senhor, mas ele foi quem recebeu a lei do Senhor. Ele recebeu a lei do Senhor. O Senhor confiou tanto nele que entregou em suas mãos as tábuas das leis. Quem é que vai lembrar da filha de Faraó nessa altura? Quem é que vai lembrar daquela mulher que se compadeceu dele? Meus amados,
Quem define o futuro do seu filho é Deus e não o mundo. Tem alguém aí? Eu vou falar de novo para te acordar desse sono profundo. Quem define o futuro do seu filho é Deus e não o mundo. Plante essas sementes incansavelmente. Plante a palavra do Senhor. Plante intimidade com o Senhor. Plante um momento de adoração. Coloca uma música de adoração. Chama o teu filho, se ajoelha na sala. Entra na presença do Senhor. Coloca a mão. Amados pais, homens, do sexo masculino, aprenda, coloque a sua mão na cabeça dos teus filhos e abençoe. Decrete bênção sobre a vida dele. Diga: você vai prosperar. Você é uma bênção. Você tem saúde. Você vai ser um guerreiro do Senhor. Contra você não vale encantamento. Você é aquele que vai conhecer o Senhor na sua profundeza. Você vai ver a face do Senhor. Você é uma bênção. Faça isso. Enquanto a televisão, enquanto os amigos da escola, enquanto o mundo ficam colocando maldição, decretos de maldição, você é aquele que deve colocar decretos de bênção na vida dos seus filhos. Deuteronômio 6 que eu li aqui, olha que interessante no versículo 8. Também as atarás, a lei do Senhor, como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Veja só, em Apocalipse 13 fala da marca da besta, não fala? A gente fala mais da marca da besta do que da marca de Deus. Da mesma forma aqui, na mão e na frontal entre os olhos. Nós seremos conhecidos como aqueles de Deus. Ninguém terá dúvida de quem nós servimos, porque está óbvio, e é isso que nós devemos desejar para os nossos filhos, valentes, guerreiros, filhos do Deus Altíssimo, em nome de Jesus, amado. Eu quero te convidar a sonhar pelo teu filho. Eu quero te convidar a desejar o melhor pelos teus filhos. Poxa, pastor, mas está difícil. Está difícil porque muitas vezes eu não sei o que fazer. Muitas vezes eu me perco. Muitas vezes aquilo que eu gostaria de fazer eu não faço e aquilo que eu não gostaria de fazer eu faço. Muitas vezes eu estou cansado, eu tenho preguiça. Pastor, posso ser bem sincero? Eu tenho preguiça. Pastor, posso ser bem sincero? Eu tenho medo de ser rejeitado pelo meu filho. Pastor, posso ser bem sincero? Eu não gosto de educar. Pastor, eu prefiro pagar alguém para fazer isso do que eu. Amados, eu não sei qual é a tua realidade, eu não sei onde você está. Mas eu creio que o Senhor sabe. O Senhor conhece. O Senhor conhece as suas debilidades, as nossas debilidades. O Senhor conhece as nossas fraquezas. O Senhor sabe exatamente aonde a gente não consegue chegar. Mas deixa eu te dizer algo, Ele é capaz de nos ensinar, de nos fortalecer e de nos conduzir nessa direção. Deixa o amor de Deus entrar dentro de você de tal maneira que isso se torne natural. Porque o amor é completo. E quanto mais nós conhecemos do amor do Senhor, mais nós temos amor para dar. E quanto mais nós conseguimos amar os nossos filhos, nós aprendemos a corrigir, a ensinar, a educar da forma correta. Porque, meus amados, o amor verdadeiro, ele é a longo prazo. Sabe o que isso significa? Que ele não é temporal, ele é atemporal. Significa que quando você educa, no amor que você aprende no Senhor, você educa a longo prazo. Você não educa para satisfazer o desejo momentâneo, mas você educa porque você sabe que aquilo, a longo prazo, vai valer a pena. É quando você diz não agora, porque daqui a pouco vai nascer um sim gigante. É quando você coloca os parâmetros que você antes tinha medo.
Mas agora você olha com um olhar temeroso. E por amor, você coloca os parâmetros. Veja, não é uma opressão, é muito pelo contrário. É por querer tão bem que você então ensina. É por querer tão bem que você então educa. É por querer tão bem, querer o melhor, que você paga o preço. Deixa eu te dizer algo. Pais verdadeiros que amam, passam noites acordados em crise, sem saber o que fazer. Porque estão preocupados. Estão em dúvida se o que falaram era correto ou não. Se como agiram era o certo ou não. Estão envolvidos, estão entrelaçados com aquilo. Priorizam de tal forma que aquilo é fundamental. Não aceite essa cultura de largar o teu filho por aí, não. Não largue o teu filho por aí em nome de Jesus. Porque o mal vem sorrateiramente e nos consome. Entregue o teu filho na cruz. Por isso que eu falei da preocupação. Como é que você vai entregar alguma coisa na cruz se não existe preocupação? Agora, quando existe preocupação verdadeira, aí você tem que ir lá, trocar o jugo e o fardo com Jesus, né? Mas tem que haver preocupação, tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Então que seja gerado primeiramente uma preocupação na tua vida, em nome de Jesus, pelos seus filhos. Amém, queridos? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está.